Você se considera uma pessoa ansiosa? Muito. Sim, me considero. Com certeza, muito ansiosa mesmo. E dependente de redes sociais? Também. Não tanto. Sim, me considero, porque atualmente a maioria das minhas coisas eu preciso dos meus celulares, smartphones, tablets para me organizar. Sou muito dependente, toda hora eu fico verificando, mesmo tipo em aula, às vezes eu acabo me distraindo muito por conta das redes sociais. E qual seria a sua reação se você ficasse sem internet durante uma semana? Eu não ia morrer, claro, mas ia ficar mais difícil de me comunicar com as pessoas e, né? Tipo, falar pra minha mãe onde é que eu tô, por exemplo. Durante uma semana, a princípio eu ficaria meio assustada, por não estar com o celular, mas eu acho que com o decorrer do tempo me acostumaria. Eu sentiria muita falta porque eu sei que sou dependente bem assumido e acho que ficaria o tempo inteiro querendo pegar e vendo que não tá em mim, eu ficaria muito, assim, triste, desapontado de saber que eu não estaria com ele, assim, como apoio. Segundo uma pesquisa realizada pelo Google, entre 2012 e 2016, o número de pessoas que usam smartphones subiu de 14% para 62%. Uma pesquisa britânica revelou que as redes sociais afetam a saúde mental dos jovens, aumentando seus níveis de ansiedade. Entrevistamos a psicóloga Luíse Macedo para falar sobre a relação da ansiedade com as redes sociais. Quando a gente vê, evolutivamente falando, de como é que surgiu essa questão dos smartphones, a gente consegue perceber que tem um envolvimento da pessoa com o celular. Primeiro era só voz, depois voz e texto, música, cor, foto. E a partir do momento que as pessoas vão se apropriando daquele aparelho, é como se ele tivesse uma relação só. Ele e o aparelho. É o meu aparelho, não é mais um aparelho qualquer que eu utilizo para me comunicar. E aí a gente tem visto isso. E as pessoas se apropriam desse smartphone. Se apropriam a ponto de se considerar que o celular faz parte da minha vida, faz parte de mim. Então as pessoas se sentem sozinhas se não tiverem com o celular, ou tá numa situação desagradável, tem vontade de fugir para dentro do celular, né, assim, de navegar e ver outras coisas, ou tá passando por uma situação de angústia, por uma própria ansiedade. Ele quer sair daquela situação e ter um reforço positivo, ou ter algo positivo para ele vivenciar, mergulha no celular. Tem um livro até que chama Nomofobia, que é do Instituto Delete, lá do Rio. E aí esse livro, ele até fala que a ansiedade é o problema inicial e a dependência de smartphone é como se fosse um segundo plano para essa ansiedade. Por eu não conseguir ficar naquele presente, eu acabo fugindo. Fugindo para onde? Para o meu celular, que está o tempo todo comigo, que faz parte de mim. E que é um reforço muito fácil, porque ele é inclusive incentivado. Assim, que as pessoas fiquem o tempo todo com o celular, que as pessoas fiquem conectadas, que as pessoas respondam as mensagens muito rápido. Então, se eu quero fugir daquela realidade, se eu tô com essa questão dessa ansiedade muito aflorada, eu preciso sair dali, é o celular que está sempre disponível. Porque ao mesmo tempo que o celular ele surge como uma forma de comunicação, como melhorar a comunicação, né? Assim, primeiro entre locais distantes e depois em movimento e locais distantes, né? Então assim, eu posso andar, posso estar me movimentando e falando com outra pessoa que está distante. Que esse foi o segundo estágio, na verdade, né? Dessa evolução. E aí, a partir do momento que eu começo a fazer isso, é numa tentativa de me comunicar com mais pessoas, de ficar próximo dessas pessoas, de trocar informações, de trocar dados, de vídeo depois, né, assim, de trocar tudo isso. Só que aí acontece de uma forma tão, assim, profunda que eu acabo me distanciando daquelas pessoas que estão ao meu redor e fico muito imersa a esse aparelho. A gente consegue perceber isso, inclusive na fala das pessoas que procuram terapia, né? De que eu não me sinto próxima das pessoas que estão ao meu redor. E principalmente o contrário, das pessoas que vêm procurar para os filhos, ou para a pessoa que fala do marido, né? Assim, o meu marido já não vive mais lá dentro de casa. Ou então o meu filho, eu não sei se meu filho está aqui, do meu lado, na sala, ou se ele está em outro lugar. Porque ele mergulha e fica lá e não volta mais, né? Assim, fica no celular por muitas horas e tudo. Então, foi uma ferramenta que foi criada para a comunicação, para melhorar a comunicação, mas ela está sendo usada de uma forma que está distanciando as pessoas que estão próximas, né? E aí, a partir do momento que as pessoas ficam mais envolvidas no aparelho, mais se distancia
da realidade que ela está vivendo concretamente, mais sintomas, digamos assim, mais transtornos aparecem. Porque ela não está conseguindo reagir, ela não está conseguindo transformar a vida dela, o espaço que ela está vivendo. Ela está vivendo no espaço virtual, que ela tem a sensação que está mexendo, mas não está. A dependência de smartphone, ela ainda não é diagnosticada como um transtorno oficial, assim, não é uma psicopatologia aqui no Brasil. Os sintomas que estão atrelados a isso, que estão sendo estudados atrelados a essa dependência de smartphone, essa questão do isolamento social, essa questão própria de fisicamente, de dores no pescoço, dores no dedo, dores, né, assim, no corpo, pelo movimento de ficar muito tempo conectado, essa questão da ansiedade mesmo, de você não enfrentar a realidade que está acontecendo, você usar um filtro, e esse filtro é o celular, insônia, dificuldade de trabalhar, de se concentrar, pensamento repartido, porque no celular, no computador de modo geral, você consegue fazer várias coisas, várias abas ao mesmo tempo. Na vida real não tem, né? Assim, eu estou conversando com uma pessoa, não tem como simplesmente eu parar e, peraí, agora eu quero ver outra coisa aqui. Não dá. Então, esse movimento está sendo muito atrelado a essa dependência de smartphone. A um nível tão grande que está sendo falado de uma patologia. O smartphone ele é usado como um filtro. Então, as pessoas acabam fazendo esse filtro do que eu não gosto, do que eu não gostaria de ser, do que me incomoda e mostrando o lado que eu gosto, o lado que me incomoda, o lado que eu quero ver. Só que aí as pessoas começam a ficar nisso como se aquilo fosse a vida real, como se aquilo fosse a vida daquela outra pessoa que eu estou assistindo. E não é. E eu nunca vou conseguir ter aquela vida assistida, aquelas fotos, aquele corpo perfeito, não vou. E aí isso pode acabar gerando um mal-estar também, né? Assim, de eu querer ter uma vida daquela vida que eu estou assistindo e não ter. A partir do momento que eu vejo tudo isso e eu quero tudo isso para mim, eu começo a procurar respostas no próprio internet, no próprio celular. E eu não acho, porque a minha vida continua tudo igual. Quando eu desligo, não mudou nada, né? Assim, por mais que eu coloque foto, que eu poste foto, que eu estou muito bem, quando aquilo desliga, tá tudo igual. Então, acaba essa visão de que as pessoas têm a vida muito boa, faz com que eu queira ter essa vida muito boa também, publique coisas no virtual muito boas, mas quando eu desligo e eu olho para o meu lado, tá tudo igual, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, é de tentar olhar para o que está se passando ao meu redor, para poder eu ver, será que eu estou, de fato, buscando essas mudanças que eu quero que mude ao meu redor, ou eu estou tentando achar uma forma de mudar, só que é virtual, e essa mudança não acontece. Esse espaço não muda. O aparelho celular, o smartphone, não é necessariamente algo negativo. Porque como a gente começa a estudar muito sobre essa questão de dependência de smartphone, sintomas, ansiedade atrelado, insônia, enfim, começa a parecer que é algo negativo. Não, é uma ferramenta que pode ser usada das mais diversas formas, assim como a mídia. Não necessariamente o que a mídia apresenta é ruim, é a causa da mídia que está fazendo isso, está causando esse transtorno, não. É tudo como a pessoa lida com essas ferramentas que aparecem. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar e olhar e dizer assim, não, o celular então é algo ruim, a gente tem que andar para trás porque isso daqui está causando muito transtorno. Não é assim. Talvez a forma como as pessoas estão encarando essa ferramenta, talvez a ansiedade ela é vista atualmente como o mal do momento, né? Assim, antes era depressão, e agora já passou, agora é ansiedade. Talvez por essa construção social que exija muita coisa contraditória, exija muito comportamento contraditório, assim, de saber tudo e não ter tempo e ter que dar resposta rápida e ter que, sei lá, essa velocidade que é exigido talvez gere um comportamento que aí reflete no uso dessa ferramenta, ou reflete no uso não tão saudável da ferramenta, mas não é a ferramenta em si que causa isso. Então, assim, a gente tem que olhar para cada indivíduo e pensar como é que você está lidando com essa sua realidade, com a realidade que você vive hoje, contexto cultural, contexto social, e tentar entender como é que você pode se sentir melhor e como é que você pode melhorar
E não necessariamente a gente dizer, a culpa é do celular. Ou então, não, a culpa é da televisão, a culpa é da rede social, que mostra a culpa é da... Não é, né? Assim, a gente não tem como generalizar. A gente tem que olhar para o indivíduo e entender como é que é esse indivíduo dentro dessa realidade que está dessa forma. Gostou do que viu? Você pode acessar estas e outras opções de vídeos que estão aparecendo aqui do meu lado. E não esquece de curtir e compartilhar o vídeo nas redes sociais com a hashtag #NãoÉFrescura.